Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o professor Bruno e estou com vocês hoje na nossa terceira aula aqui do Maratona Enem. E claro, para dar continuidade a toda essa estrutura e esse pensamento sociológico, nós vamos falar um pouco sobre a sociologia. E você pode me perguntar, professor, e o que é a sociologia? E a sociologia é uma ciência moderna da qual trabalha com os fatos e os fenômenos sociais. Nós pensamos de forma clara e objetiva de todas as coisas que precisam ser organizadas e podemos descobrir que enquanto existe o ser humano, enquanto o homem se relaciona dentro da sua natureza e entre as pessoas, esses relacionamentos interpessoais e até mesmo sistêmicos do nosso dia a dia corroboram para aquilo que vai ser chamado de sociologia. E quando a gente fala sobre o Enem, e a nossa temática aqui do Exame Nacional do Ensino Médio, eu preciso estar muito ciente e consciente que a sociologia é o grande peso da prova de ciências humanas e suas tecnologias e de que toda a redação, claro, toda ela, trabalha sobre um aspecto da sociologia e de um tema social que vai ser abordado. Seja ele diversidade religiosa, seja cultura, inclusão, né? Pode ser como o último Enem, onde houve aí essa ideia sobre os povos tradicionais, né? Dentro da diversidade brasileira. E claro, tudo isso acaba lembrando então que a sociologia está em todo lugar. Mas pare para pensar, se existe a ação humana em todas as esferas da sociedade, então onde tem um ser humano, tem ali um aspecto social. Porque cada humano, cada pessoa, cada CPF e, claro, cada CNPJ, que é uma pessoa jurídica, uma instituição, ela também tem valor, ela tem missões, ela tem uma visão de mundo, uma cosmovisão, ela tem uma perspectiva de futuro e ela tem uma condição epistemológica, científica, da qual produziu o seu significado, seja ela uma ideologia, uma religião, uma ciência ou simplesmente uma filosofia de vida que a conduziu a determinados patamares da sociedade que lhe deu um status, né? Que lhe deu um papel social dentro do grupo do qual ela está inserido, né? Então, quando nós temos diversos papéis sociais numa sociedade complexa, a sociologia está não apenas em tudo, mas também em todos os lugares, tá certo? Então, um dos aspectos que a sociologia aborda é a questão da identidade cultural. E eu gosto muito desse quadro pré-modernista, né, por que não dizer da modernidade brasileira. Coloca ele em tela cheia. Olha, quando a gente vai passando ali, né, Augusta dos Anjos, Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato, né, que fazem parte do nosso pré-modernismo brasileiro, nós vamos encontrar uma gama de características culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, né, de cultura, de identidade, que vão fazendo cada um aqui ter uma história de vida. E claro, eu não posso desdenhar, esquecer da construção histórica do povo brasileiro que deu a sua identidade cultural, já que tivemos tanta miscigenação, tanto sincretismo religioso, tanta diversidade de cultura, vindo ali o povo da Europa, né, da Ásia, no sul e sudeste brasileiro. Nós tivemos tanta gente vindo da Europa e também da África, no nosso nordeste brasileiro. O norte do Brasil, ali predominantemente com as comunidades indígenas do nosso país, né, dos Ayampis, os Kaiowás, os Yanomamis, né, são tantos grupos com tantas identidades que a gente não pode falar de sociologia sem lembrar da identidade cultural. E claro, que quando a gente fala sobre identidade cultural, a gente leva os aspectos sociais, a gente leva os aspectos históricos, mas a gente precisa também levar os aspectos culturais, sobre a religião, a ideia da língua. Lembrando que no Brasil nós temos a língua brasileira de sinais, né? Nós temos a Libras, nós temos dos nossos idiomas, das nossas línguas indígenas, mais de 150 idiomas no Brasil. Nós temos a língua portuguesa, nós não temos a língua brasileira, né? A língua brasileira ela não tem, mas nós temos ali uma gama, fora que existem comunidades em São Paulo,
que falam exclusivamente a língua nipônica, né, a língua japonesa. Você vai para o sul do Brasil, nós temos ali comunidades italianas, alemãs, né? Então parece que tem um pedacinho da Alemanha dentro do Brasil, um pedacinho da Itália, no sul e sudeste brasileiro. Então, assim, o Brasil, qual é o idioma do Brasil? Tem todos os idiomas, né? E o idioma que você quiser buscar diante de tanta diversidade. O vestuário, e que a gente sabe que para cada região do país, para cada situação geográfica, nosso país é um país continental, né? Então nós temos zona fria, zona quente, super quente, né? Então assim tem todo tipo de geografia aí para que a gente possa conhecer o Brasil, fazendo parte inclusive das suas vestimentas. Claro, quem está no Nordeste usa roupas mais leves e quem está no Sul normalmente usa roupas mais pesadas, né? Aí casacos, né? Echarpes, chapéus. E no Brasil o pessoal usa mais uma vestimenta de acordo com a sua região. Nós temos a música e a dança, que também acaba caracterizando não apenas a região, mas um país inteiro, né? As manifestações festivas, as festas culturais, festas religiosas, claro, os hobbies, né? Os tempos livres, o que é que o pessoal faz? Vaquejada, capoeira, né? Dança de roda, o boi, carnaval, são características das nossas manifestações culturais e também faz parte dos nossos grandes hobbies, né? Gastronomia, alimentação, a forma de construir as casas, usos e costumes, o nosso patrimônio e, claro, que ainda bastante polêmico se discutir a ideia de cor e raça, lembrando que ainda temos essa ideia voltada para uma questão de identificação da nossa cutis, né? A cor da pele, mas a gente precisa lembrar que existe apenas a espécie humana, né? E a espécie humana não se divide ali em raça ou em cor, mas nós somos um só povo, né? Uma só espécie, que é o nosso grande ser humano. Tudo bem? Lembrando também que a identidade cultural, ela permeia um ato da globalização, e quando a gente fala que a sociologia está em tudo, ela também precisa estar em todo lugar. Em todo lugar. E em todo lugar do mundo, cada cultura leva um pouco da sua identidade dentro da sua forma de governo, da sua forma de tradição, da sua forma cultural, da sua forma de linguagem. E é muito comum, mesmo falando a língua portuguesa, quando você vai para Macau, na região da China, o português de lá tem um estilo de se falar. Você vai ali para Moçambique, você vai ali para Angola, onde também alguns lugares falam a língua portuguesa, o português de lá é bem diferente do português do Brasil, que também é diferente do português de Portugal, né? São Tomé e Príncipe. Então, imagine só, mesmo tendo países que têm a mesma língua, cada um abstrai, de acordo com a sua história, com a sua cultura e com a sua localização, uma forma de falar, um jeito de falar, uma forma de se expressar que é autóctone, né? Que é pertencente àquele lugar, que identifica aquele povo, aquela cultura e aquela sociedade. Tá certo? Lembrando também que quando a gente vai falar sobre Estado, sobre política e sobre poder, a gente está falando de sociologia. Ora, quando eu falo que o poder legislativo é responsável pelas leis, a parte legal, a parte que monta-se os tribunais de justiça, que são orientados pelas leis que de lá são executadas. Então, o que é o legislativo? Seria que o Senado, a Câmara, a Assembleia, porque é aqui onde as leis vigoram e são passadas para o Tribunal de Justiça, que é o Poder Judiciário, né? Aí a Justiça, que a Justiça vai julgar se essas leis são procedentes. Perceba aí a importância para o Executivo, então, ali aplicar essas leis, ou seja, executar. Há um triângulo que chamamos ali dos três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, cada um de forma harmônica,
dentro de uma democracia, dentro de um Estado, de uma política, para que funcione. E, claro, eu gosto muito dessa... Como é que eu vou falar de forma clara? Né? Não vou nem dizer um cartoon, um cartaz, mas eu vou dizer assim, uma singela comédia, né? E aí a Marildo, que faz muitos cartoons, coloca aqui também tem um poder paralelo, né? Eu não posso esquecer também o mundo do crime. E eu preciso lembrar que o crime, apesar de ser paralelo, também é organizado, né? E traz para a sociedade, para o Estado, para a política e para o poder, características de cada sociedade, onde esse crime organizado, onde esse poder paralelo dita a violência, dita a segurança, dita quem tem poder dentro de uma comunidade, do que é que está sendo reivindicado, até onde o Estado entra e não entra. Então, toda essa ideia que nós temos sobre política, sobre governo, sobre poder, seja ele paralelo ou não, né? Ou seja, oficial, por que não dizer aqui, né, os três poderes, como dizia aí nossos filósofos contratualistas, ele tem que ser levado em consideração, porque a sociologia vai analisar dentro das ciências sociais o aspecto da economia, da ciência política, da antropologia e da própria sociologia. Tá certo? Quando a gente fala sobre poder, está aí o nosso amigo Kratos, né, do God of War, e a palavra Kratos, do grego, significa poder, né? Por isso que esse elemento aqui é reconhecido como homem de poder, né, o divino. E claro que o poder é aquilo que comporta a estrutura de que um homem tem de determinar poder sobre outro. É homens sobre outros homens. Como é que uma pessoa pode ter poder sobre a outra? Então, ela pode ter poder sobre a outra quando o Estado lhe dá esse poder, um poder executivo, um poder de coerção, um poder atribuído, um poder limitado, um poder absoluto. Quem vai determinar isso é a sociedade. Por isso que a sociologia vai estudar de que forma esse poder foi atribuído e quem tem esse poder e quem sofre a ação desse poder. Quem é que é coagido? Quem é que não consegue ter poder econômico, político, social, para poder desenvolver outras coisas? Mas uma coisa é certa, toda sociedade ela é dividida de quem tem poder, sendo quem tem mais e quem tem menos. Quem tem muito poder e quem não tem poder algum. E isso acaba criando a estratificação social ou uma classificação dentro da sociedade. E nos tipos de poder, nós temos o poder chamado poder econômico, e a sociologia através da economia, e claro, das correntes sociológicas científicas, principalmente com Karl Marx e Friedrich Engels, né? A gente vai analisar o papel da questão do poder financeiro, do poder econômico, dos banqueiros, daqueles que podem, já que a gente está falando sobre trabalho. Nós temos também o poder ideológico, que aí a gente acaba entendendo por uma sociologia compreensiva, ou a própria filosofia, que cada um tem que ter uma bandeira, né? Um legado, uma ideia, um ideal a se defender. E quando a gente vai criando esse ideal, a gente vai criando essa necessidade de construir valores para cada um aqui vai colocar aquilo que acredita como uma marca, né? Como um símbolo, como algo que identifique ele de forma positiva ou de forma negativa. Então, essa pessoa acaba recebendo uma certa autoridade e, de acordo com as suas ideias ou com seus ideais, acabam influenciando direto ou indiretamente o outro grupo social. E esse é o poder ideológico. E as ideologias acabam propagando ideias que controlam pessoas e que controlam, inclusive, instituições. Lembrando, quando eu falo de instituições, eu também estou falando de pessoas, mas pessoas jurídicas, né? E existe também o poder político. O poder político. Poder político que acaba baseado num instrumento que estabelece leis, normas, condutas, onde traz um monopólio do direito, que são as leis e o poder de coagir. Ou seja, eu uso da política para atribuir quem dentro da sociedade pode mais e pode menos. Quem tem o poder de controle e quem é que deve ser controlado. E isso é feito através do quê? Das leis. E essas leis determinam quem pode mais e quem pode menos. E claro que
o governo legitima o poder de quem pode reprimir. E aí o poder executivo vem com todo o poder. Dentro da esfera executiva superior, a federal, nós temos as Forças Armadas. Dentro do poder estadual, nós temos as polícias, né, civis e militares. E dentro da parte municipal, nós temos as polícias civis metropolitanas, né, GCMs, as guardas civis metropolitanas. E isso acaba também trazendo o poder de ir e vir, né, de coagir, de coibir, de inibir. Então, tudo isso está na mão do poder que foi atribuído pela sociologia. E, claro, quando a gente vai para os fast foods da vida, quando a gente vai ali para as empresas de larga escala, os sistemas produtivos também determinam como é que a sociedade se desenvolve. E olhando o seu sistema produtivo, eu consigo ver onde é que a sociologia está ali aplicada, seja ela de forma política, econômica ou ideológica, né? Já que são aí os sistemas de poder que são executados. Nós tivemos aí durante muito tempo o sistema taylorista, né? Onde ali a produção era em série. Aí tem aí essa grande fotografia de tempos modernos com Charlie Chaplin, né? Esse filme conceituadíssimo, sempre atual. Pessoas extremamente mecanizadas, sem conhecer o processo produtivo, trabalhavam ali por pouco valor e o trabalho não era tão bem remunerado e não bem retribuído pelo esforço que deveria ser desenvolvido, mas as pessoas trabalhavam no frenesi dessa mudança do sistema capitalista feudal para o momento industrial, né? E isso é muito interessante, que aí vem o mercantilismo, vem a industrialização, e nesse momento de criar fábricas de grandes indústrias, vem esse momento aí do taylorismo, com a ideia de produção em larga escala, e assim por diante. Logo depois vem Ford e Toyota, né? Aí com o Fordismo e o Toyotismo, que era a questão dessa produção não apenas para estocar, mas também para exportar, né? Então aí começaram as grandes fábricas em série a produzir carros, a produzir maquinários, a produzir processos em espaços, né, o mais aptos possíveis para poder entrar no mercado e acumular riquezas e também poder social. Afinal de contas, os sistemas produtivos, os sistemas de poder econômico, ideológico e político também estão direcionados com a forma como a sociedade pensa o mundo, a sua cosmovisão, e que implica diretamente na nossa sociologia, tá certo? Então, meus caros amigos, meus queridos alunos desse Brasil varonil, na nossa aula de hoje, de Sociologia, aqui no Maratona Enem, você precisa estar ciente de que a sociologia está presente em todas as coisas, seja nas discussões do cotidiano, da vida social, aquilo que eu acredito como cultura, aquilo que eu acredito enquanto religião, aquilo que eu acredito enquanto ser humano, transforma a minha visão de mundo, e essa minha visão de mundo, ela reproduz uma visão de grupo, que reproduz uma visão da sociedade. Claro que quando a gente vai aumentando a escala, a gente vai identificando essa cultura e vai conseguindo criar a identidade desse povo, dessa comunidade, desse gueto ou dessa cultura como um todo. Nós vamos encontrar também que a forma de poder, ela também atribui características da sociologia para podermos compreender como é que funciona a economia, se existe superávit, se existe déficit, se existe desemprego, se existe violência. E as características econômicas, elas determinam e contribuem para você saber que tipo de governo, que tipo de sociedade está atribuída essa relação. Nós temos também ali a forma ideológica, a influência da religião é importante. No caso do Brasil, nós temos quase que predominantemente uma nação cristã, entre católicos, protestantes e evangélicos, se somam quase 80%, segundo o IBGE, mas isso não determina a característica de um país que é laico, que é possível ter todas as religiões, inclusive nenhuma. E essa laicidade do Estado identifica muito a cultura diversificada e de diálogo como o Brasil tem, como também das divergências e as dificuldades que se tem, né, diante de uma predominância religiosa em detrimento de outras, como no caso as religiões de matriz africanas e as religiões de matriz europeias. Tá certo? Claro, lembrando os sistemas de poder e lembrando os sistemas econômicos, nós descobrimos uma coisa nessa aula, e é verdade, a sociologia está em tudo. Então, um forte abraço e nos encontramos logo em breve.